Skyrim, um dos jogos mais populares de todos os tempos. Seu universo, as batalhas, os dragões e masmorras são elementos que marcaram para sempre a vida de muita gente. Mas, e se a gente olhasse para ele de uma forma um pouco diferente? E se pudéssemos saborear esse mundo? Com essa pergunta em mente, eu decidi me desafiar a criar um menu em 3 atos e serviço para os meus amigos num jantar temático de Skyrim. Transformar um mundo inteiro em comida já não é uma tarefa muito fácil, mas é óbvio que eu fui lá e decidi complicar minha vida um pouquinho mais. Durante 3 dias, eu vou precisar entender esse universo, como ele funciona e suas referências no mundo real, e dar um jeito de traduzir tudo isso em sabor. Só que esse experimento tem algumas regras. Regra número 1. Criar um menu autoral com entrada, prato principal e sobremesa, cada um deles representando algo daquele universo. Regra número 2. Cozinhar utilizando ingredientes presentes em Skyrim, ou pelo menos os seus similares no mundo real. Regra número 3. Não utilizar o livro de receitas oficial do jogo. A ideia aqui é criar. Eu vou me permitir usar uma receita pronta aqui e ali, mas nada diretamente de Skyrim. Regra número 4. Eu tenho 3 dias para servir o jantar. Começo na quinta e termino no sábado. Regra número 5. Servir um menu para 5 pessoas, incluindo eu, poderem comer. E regra número 6. Última, mas não menos importante. O ambiente deve ser tematizado o máximo possível para fazer sentido com o resto da experiência. Mas, antes de cozinhar qualquer coisa, eu preciso entender como é que esse mundo funciona. E principalmente, como as pessoas nele se relacionam com a comida. Então, vem comigo nessa aventura pelos sabores de Skyrim. Hey, you. You're finally awake. Fazia um tempo já, desde a última vez que eu tinha entrado nesse mundo. A primeira vez que eu zerei Skyrim foi lá por 2014 no Xbox 360. E a experiência literalmente mudou minha vida. Sério, entrar em contato pela primeira vez com um RPG tão aberto, onde você poderia ir pra qualquer caminho e fazer qualquer missão, fez eu me encantar com aquele mundo fictício e me tornar um amante desse gênero de jogo, os RPGs. E revisitar ele depois de ter zerado já umas 2 ou 3 vezes é nostálgico. Nostálgico demais, velho. Mas, dessa vez, o objetivo era diferente. Para conseguir criar um menu do zero, eu precisava voltar para aquelas terras gélidas, que apesar de distantes, ainda eram muito familiares para mim. Coisas já a serem observadas. Skyrim representa um país nórdico. Então assim, clima frio, já dá para ter uma noção do tipo de ingrediente que dá pra gente usar, né? Mas assim, a gente vai ver na prática aqui. Olha lá, falando de hidromel. Então, eu criei meu personagem, um Khajiit, que eu batizei com o nome do meu gato gordo chamado Shoyo. Alerta de fofura. E comecei um processo que eu batizei de Corrida pela Comida. Com apenas 3 dias para criar tudo e executar o menu, eu sabia que eu não poderia perder muito tempo. Mas negligenciar essa etapa do processo, a de imersão, seria correr um grande risco lá na frente de ter um menu que não tem nada a ver com o jogo. E definitivamente não era o que eu queria. Então, depois de quase ir de arrasta pra um dragão, eu comecei a explorar o mundo. Repolho. Faz sentido pra caralho, porque repolho cresce em qualquer lugar, né? E, no meio de todo aquele caos, eu mantive sempre a mesma pergunta em mente. O que as pessoas comem por aqui? O objetivo aqui é a gente conseguir ver os ingredientes que a gente encontra pelo caminho, ir numa taverna, tentar comer alguma coisa, ver se vai ter alguns pratos pra serem comidos e, claro, cozinhar os pratos também, né? Eu vou contar que eu tava bem ansioso com esse desafio. Eu ficava me perguntando se eu ia conseguir criar alguma coisa diferente, já que o objetivo não era copiar uma receita igual a do jogo, e sim me inspirar nele. Foi então que eu comecei a notar algumas coisas pelo caminho. Repolhos, maçãs, peixes. Eu percebi que a comida se apresentou pra mim mais rápido do que eu pensava, e de forma muito natural, o que era perfeito pro meu desafio. Chegando em uma pequena vila chamada Riverwood,
eu fui logo atrás de uma estalagem. A taverna, a estalagem do gigante adormecido. Em contextos medievais, estalagens e tavernas eram locais onde as pessoas iam para se abrigar, dormir ou para se alimentar e beber. Então, se tinha um lugar que eu precisava estar, era ali. Cada detalhezinho daquele estabelecimento apontava uma direção que eu poderia seguir na hora de criar o menu. A decoração era imersiva, os NPCs eram interativos e tinha comida por todo lado. Cara, tem muita carne de caça, o que é óbvio, né? Mas o mais importante pra mim era que eu comecei a enxergar alguns pratos já prontos, como algumas tortas e alguns assados. E foi bem ali que eu comecei a notar um padrão. Primeira coisa que eu reparei aqui quando eu tava jogando foi que a cultura de beber hidromel aí é muito forte, o que me faz só reforçar a ideia de que Skyrim tá, embasado muito na cultura nórdica, obviamente, né? A gente consegue ver isso pelo terreno e tal, pela forma como as estruturas políticas deles são organizadas, às vezes também, mas principalmente na comida. Então, assim, hidromel tem que estar no menu. Como que eu vou fazer hidromel com pouco tempo que eu tenho, pensando em fermentação? Tem como acelerar esse processo? Fica questionamento aí. Frutinhas que sobrevivem ao frio, carnes de caça ou de gado em algumas cidades maiores, como Whiterun, hidromel como uma das principais bebidas consumidas, peixes de rios e lagos gélidos e legumes clássicos do norte da Europa. E foi ali que a minha ficha caiu. Eu tinha ficado tão acostumado a imaginar Skyrim como apenas um videogame que eu esqueci de algo muito importante. Eu precisava parar de enxergar aquele local como vários pixels e tentar interpretar ele como uma cultura. E tava tudo na minha cara. Hidromel, dragões, escudos redondos, nomes como Ulfric, Ralof, Hadgar, Droggers e Valhalla, ou melhor, Sovngarde, são elementos fundamentais da tradição escandinava. Era óbvio. Ali tava na minha frente a maior fonte de referência que eu podia ter de ingredientes do mundo real paralelas com Skyrim. A minha bússola estava literalmente começando a apontar para o norte. Se eu quisesse transformar Skyrim em comida, eu precisava entender como essa cultura de referência, ou seja, a escandinava, se relacionava com ela também. Então, depois de dar mais uma passadinha em algumas tavernas mais movimentadas em Whiterun e de talvez dar uma pequena furtada nas cozinhas de Dragon's Reach, decidi partir para a próxima etapa de pesquisa do jogo. A ideia agora era encontrar os paralelos de Skyrim no mundo real, mirando sempre na cultura escandinava. Assim como no jogo, o clima em países como Noruega e Dinamarca costumam apresentar um inverno muito rigoroso, o que influencia diretamente nas técnicas e nos ingredientes utilizados na cozinha. Para aguentar uns invernos longos pra cacete, métodos de conserva de alimentos, como fazer picles, por exemplo, ou curar alimentos no sal, acabam se tornando muito recorrentes. Assim, os alimentos ficam seguros para serem consumidos durante uma cota, sem precisar depender de nenhuma tecnologia muito avançada, que, convenhamos, não está presente dentro do universo do jogo e nem na cultura de referência. Outro ponto que chamou bastante minha atenção foi a forma como esses povos entendiam o hábito de se alimentar. Em condições climáticas tão absurdas assim, a comida toma um papel um pouco diferente na sociedade. Deixa de ser somente alimentação e o lado da sobrevivência passa a ser mais relevante ainda. Um ensopado bem quente no inverno rigoroso pode significar não só matar a fome, mas também não morrer de frio. Um pão pode ser um complemento ideal para ser chuchado num molho, mas também por conter as calorias necessárias para que você consiga enfrentar uma caminhada longa no meio da neve. O frio e o alimento se unem e tornam-se tão centrais na vida dessas pessoas que inclusive fogueiras são posicionadas dentro dos salões comunais e de encontro, como tavernas e estalagens, por exemplo. Não só para aquecer, mas também para cozinhar e alimentar. A comida torna-se diretamente relacionada com o território. E isso me acendeu uma ideia na cabeça. Mais do que somente imitar os pratos que eu vi no jogo, eu queria trazer a sensação de estar naquele território para os pratos que eu ia cozinhar. Assim como você que vai lá jogar Skyrim faz nas primeiras horas de gameplay, eu queria que os convidados, que variavam entre pessoas que nunca tinham jogado Skyrim na vida e outras que zeraram mais vezes do que eu, se sentissem recebidos por aquele mundo e que fossem conhecendo seu território ao longo de cada etapa do jantar. Então já estava decidido.
Cada prato deveria simbolizar um elemento geográfico, de certa forma, daquele mundo. A entrada deveria receber os convidados, assim como o jogo te recebe quando você vai parar em Helgen e depois para Riverwood e depois para Whiterun. O prato principal tinha que ser a base de tudo, o ponto de virada onde os convidados / jogadores entendiam que não era só uma jornada comum, e sim uma jornada de um herói. E a sobremesa deveria representar o fim, como tudo termina. Ou então algo que fizesse eles sentirem um pouco da magia e do seu potencial de destruição naquele mundo. E foi assim que eu decidi o cardápio do nosso jantar. O maior e mais largo rio de Skyrim se chama White River. Coincidentemente ou não, é um dos primeiros corpos de água que você encontra quando você entra no jogo pela primeira vez. Eu queria que, de alguma forma, a entrada do nosso jantar recebesse os convidados, assim como esse rio recebe todo mundo que resolve se aventurar em Skyrim. Então a minha ideia foi utilizar peixes de rio. Como o salmão é um peixe que passa a maior parte da vida no mar, mas que vai para água doce para se reproduzir e se desenvolver, eu achei que podia ser uma boa ideia. É fácil de encontrar aqui na minha cidade. Além do mais, a gente vê bastante ele no jogo, o que seria unir o útil ao agradável. Mas é claro que eu não ia só também assar um salmão e servir para o pessoal, né? Vocês lembram que eu mencionei a importância do processo de preservação e conservação de alimentos? Curar alimentos no sal acabam se tornando muito recorrentes. Assim, os alimentos ficam seguros para serem consumidos durante uma cota. Pois bem, eu resolvi que eu queria apresentar uma dessas técnicas para que de cara eles entendessem que o salmão que eles estavam comendo ali era completamente diferente de qualquer outro. Porque afinal, eles estavam em um mundo completamente diferente. Por aqui onde eu moro, o salmão costuma ser comido na comida japonesa mesmo. Mas dessa vez, ele ia ter um twist. Eu decidi que eu ia fazer um gravlax. Para quem não sabe, gravlax é uma das especialidades da culinária escandinava. Em sueco, grave significa algo como escavar e lax significa salmão. A técnica antigamente consistia basicamente em enterrar o salmão ali e deixar ele curando e fermentando por uma cota para que ele pudesse durar mais tempo. Hoje em dia a técnica passou por alguns refinamentos. É só deixar o peixe curando numa mistura de sal com açúcar, especiarias, como pimenta do reino ou o endro, ou talvez dill, dependendo do lugar, e depois fatiar ele fininho para consumir. O resultado acaba sendo algo entre um presunto e um sashimi, que fica muito diferente e serve perfeitamente para uma entrada. Eu sabia que eu queria um pão. Tem um sanduíche aberto escandinavo chamado smørrebrød. Eu posso estar pronunciando completamente errado, me perdoe se eu estiver. No qual um pão de centeio é servido com o gravlax e creme azedo, manteiga, com alguns picles e algumas coisas assim. Só que o pão que é utilizado para fazer o smørrebrød se chama hugbrød. E ele é essencialmente feito com fermentação natural, o que faz com que ele leve alguns dias para ficar pronto e você tem que mexer com fermento vivo e tudo mais. Só que você sabe que o tempo aqui era meio curto. Eu nunca tinha feito nada com fermentação natural, então eu resolvi não arriscar. Eu fui tentar encontrar uma alternativa um pouco mais simples. Ó, se liga, o kavring, que é esse pão aqui, ele é dinamarquês e ele costuma ser bem seco e duro, feito para durar bastante tempo também. Ele até que é interessante, mas eu queria algo um pouco mais suave para acompanhar o nosso salmão. E por sorte, eu encontrei uma na culinária sueca. Eles também têm um pão chamado kavring, mas ele é essencialmente diferente. Mais macio, mais docinho e mais escuro. E o mais importante de tudo, não é feito com fermentação natural. Perfeito, eu tinha encontrado o pão. Para acompanhar tudo isso, eu decidi que eu ia fazer uma espécie de um creme azedo, só que feito à base de queijo de cabra. Cabra que é um animal muito recorrente no mundo de Skyrim, como também em regiões frias do nosso mundo. Apresentar o sabor de um queijo que meus amigos que não estão acostumados a se aventurar demais na cozinha ia ser legal, ainda mais com peixe. Sabe aquela crença de que não pode misturar queijo com peixe? Então, a gente vai ser cansado por essa galera aqui agora. Para dar um toque levemente adocicado e azedo com as Snowberries. Ali nascia a entrada que eu batizei de O Rio que Recebe. Gravlax de salmão, servido com pão kavring e creme de queijo de cabra com Snowberries. Para coroar, um picles de cenoura, um dos vegetais mais recorrentes no jogo.
Ali, eles seriam recebidos. Depois da recepção, eu queria que o prato principal representasse um desafio de virada. O momento da jornada deles em que a chavinha ia virar entre ser um viajante comum e um herói de verdade. Em Skyrim, um dos momentos mais emblemáticos da história principal do jogo é quando você recebe uma missão para encontrar os Greybeards, os Barbas Cinzentas, no topo da garganta do mundo, a maior e mais alta montanha da região. Ali você passa por inúmeros obstáculos para chegar até o topo no monastério, onde eles ensinam para você, o mais novo Dragonborn, as palavras de poder. E nada melhor para representar isso do que receber elementos de altitude pro nosso prato. Eu queria que visualmente quem fosse comer visse uma montanha de comida, olhasse para aquilo e pensasse: como é que eu vou comer essa caralha? Então, para isso, eu fui primeiro na base, vegetais que costumam crescer em áreas montanhosas, que me levou até a batata. Apesar de ser originada nos Andes e só ter chegado na Europa através de colonizadores espanhóis, a batata está presente em Skyrim e também muito presente na culinária escandinava moderna. Então eu botei na cabeça que eu queria usar a batata. A nossa montanha seria feita com um purê de batatas bem cremoso e rústico com umas cascas e que serviria de suporte para a carne que iria coroar o prato. Mantendo em mente a questão da altitude, eu pensei em algumas possibilidades e cheguei até o cordeiro. Eu fiquei na dúvida, principalmente por conta do preço e da dificuldade de encontrar aqui onde eu moro. Ele seria finalizado na brasa, igual as carnes que eu vi nas tavernas durante minha aventura no jogo, e colocado no topo daquela montanha de purê, como um carneiro no topo de uma montanha, aqueles que ficam escalados assim. Sério, olha esses caras. Como os caras fazem isso? Como os caras fazem isso? Não tem como. Junto dele, a hortaliça mais resistente do inverno, que é o repolho. Também decidi que eu queria brasear ele antes de servir. Mas para acompanhar tudo eu precisava de um molho que escorresse do topo daquela montanha. Simbolizando essa virada de jornada, eu optei por usar um vinho. Como o vinho é algo muito mais caro e inacessível dentro do jogo, aí ele serviria para mostrar que eles subiram de patamar, que eles chegaram agora no status aventureiro, heróico. E o vinho que eu usei foi o vinho alto, o vinho mais chique de Skyrim. Ali nasceu o pico que desafia. Carré de cordeiro e repolho braseado, servido com purê de batatas rústico e molho de vinho alto. O mais legal é que os convidados teriam uma recompensa assustadora depois de enfrentar o maior desafio deles. E ela seria doce. Depois de alcançar o topo da garganta do mundo, os aventureiros agora estariam de frente com a ameaça real dos dragões. Puta que pariu! Alduin, o mais cruel e poderoso deles, símbolo de caos e destruição, deveria encerrar esse jantar com chaves de fogo. Cá entre nós, eu precisava que a sobremesa fosse mais simples. Não por conceito ou nada do tipo, e sim porque eu sou um confeiteiro bem meia boca. E o tempo ali seria o meu principal inimigo. Então eu queria fazer algo que fosse fácil de ser compartilhado. Assim, eu faria uma sobremesa só e todo mundo ia poder dividir ela como se estivesse numa taverna. O que me trouxe até a torta de maçã. Sendo uma das sobremesas que mais me chamou a atenção no jogo, e pela maçã ser um ingrediente muito comum em sociedades que dependiam bastante da coleta de alguns ingredientes, eu achei o candidato perfeito. Junto de algumas especiarias que já eram trazidas para a região da Escandinávia antiga através do comércio com a antiga Constantinopla, como por exemplo o cardamomo, a torta seria perfeita para fechar o jantar. Só que só uma torta de maçã não ligava diretamente com o Skyrim, para ser bem sincero. Eu já tinha pensado em um prato que homenageava os corpos d'água, usando peixe. Também tinha pensado em outro que homenageava em sua essência o relevo. Agora eu precisava de algo que representasse o céu, ou talvez magia e dragões. Então de que forma que eu ia conseguir traduzir isso em sabor, no paladar? Foi aí que surgiu a ideia de misturar a doçura por um lado, a majestosidade, a magia dos dragões. A picância por outro, o seu caos, a destruição, o fogo. Aqui eu me permiti usar um ingrediente que não era tão comum assim nem na Escandinávia e nem em Skyrim. Como eu queria simbolizar dragões e magia, eu achei que seria ok utilizar algum ingrediente que fosse estranho para aquele mundo, com a desculpa de que ele chegou lá por conta de magia mesmo. Ali nasceu a sobremesa, o dragão que consome. Uma torta de maçã escandinava com especiarias,
servida com uma calda apimentada de frutas silvestres. O doce fecharia o cardápio e mostraria para eles que aquele mundo, apesar de ser belo e mágico, também era perigoso. Nenhum jantar é perfeito sem algo para beber. E como mencionado, eu queria usar hidromel. Então, hidromel seria. Naquele momento, isso já tinha deixado de ser só um jantar e tinha se tornado uma jornada. Até aqui, tudo era teoria. Só que a prática traz consigo alguns pequenos problemas. Hoje já é o dia seguinte, sexta-feira, um dia antes do jantar. E eu tô com um problema, porque era pra eu ter começado a fazer as coisas hoje muito cedo, só que eu tive um imprevisto e agora já são quase 1h da tarde e eu não saí nem pra fazer as compras ainda do jantar. O que me deixa em desvantagem, porque como vocês sabem, eu preciso curar o salmão. Mas eu acho que é no caos que a criatividade, ela expande. Então assim, loucura, tá? Mas vai dar certo. Eu ainda tinha em mente que uma das regras do desafio era fazer com que o ambiente tivesse minimamente relacionado com o tema do jantar. Só que eu tinha esquecido que o meu senso de organização e de decoração, ele é praticamente nulo. Então eu fui obrigado a ir para os confins do mundo de Skyrim e encontrar a palavra de poder mais poderosa que existe. Vitória! Minha bela namorada Vitória se ofereceu para dar uma ajuda na decoração do ambiente, o que eu prontamente, obviamente, aceitei, porque nenhuma regra dizia que eu não podia contar com uma pequena ajuda de terceiros. E ela é o meu amor, então ela tá dentro. O que seria perfeito, porque a partir de agora eu poderia focar na comida, que ia dar um trabalho do caramba que eu não tinha percebido isso anteriormente. E para isso, eu precisava ir às compras. Eu acho que eu me empolguei. Agora são 5h da tarde. Demorou mais do que eu pensava pra variar. Eu vou correr agora com muito afinco pra conseguir deixar esse salmão marinando. Optei por usar a costela bovina porque tava muito caro carré de cordeiro, cara. A carne de cordeiro é muito mais cara. Não teria condição. Eu gastei, tipo assim, metade do preço e consegui muito mais carne. Pois é, né? Às vezes as coisas não dão certo do jeito que a gente queria. E eu sabia que uma parte muito difícil desse desafio ia ser a logística. Fazer um jantar para 6 pessoas já não é tão simples assim. Agora, fazer um jantar para 6 pessoas com entrada, prato principal e sobremesa, conversando com o tema, com o ambiente decorado, e ainda por cima tendo que fazer dar certo o processo de você servir tudo na hora exata para todo mundo quentinho, sem atrasar nenhum tipo de prato. O ideal é que você consiga se adiantar o máximo possível, fazer todos os pré-preparos e deixar só a finalização para a hora do jantar. Por isso que deixar as coisas pré-prontas é essencial, não dá para pular essa etapa. E aí entra um pequeno problema, que é o espaço. Veja bem, a cozinha aqui de casa, ela funciona normalmente e o espaço para o meu dia a dia, ele é mais do que suficiente. Só que para um jantar com 3 etapas e com esse nível de pré-preparo, ia ser um problema e ia precisar de organização, que é uma coisa que eu aprendi que definitivamente não é o meu forte. Salmão aqui, que ele precisa estar bem sequinho para entrar na nossa cura, tá? Obviamente ele já vai secar, mas quanto menos umidade tiver, é melhor, porque a gente quer remover o líquido dele, né? Ele vai ficar aqui por umas mais de 24 horas até eu servir ele. Eu vou tirar ele depois, eu vou só jogar uma lavada, secar bem e cortar ele. Isso aqui vai ser uma das estrelas do nosso jantar. E agora, geladeira. O salmão tá curando. Agora eu vou tentar adiantar a parte das minhas massas. Eu acho que vai valer a pena se eu já deixar o pão pronto e a torta semi-pronta para só assar amanhã. Acho importante mencionar, nunca fiz pão de centeio, nunca fiz salmão. Eu não vou dizer que eu não fiz nada do menu, porque eu já fiz costela, por exemplo. Agora, salmão curado, uma torta de maçã, isso eu nunca fiz, gente. Então assim, vamos que vamos. Essa receita de torta que eu tô usando, assim como o pão, é sueca. A ideia dela é ser mais rústica e sem aquela borda ou crosta que a gente está acostumado. Eu optei por usar maçãs verdes porque elas tendem a ser mais ácidas, o que daria um contraste bom com o perfil mais doce do resto da sobremesa. A gente já ia ter uma calda apimentada de frutas por cima, então era melhor maneirar no açúcar pro recheio.
Eu queria complexidade com especiarias, tipo canela e cardamomo. O açúcar mascavo e o suco de limão entravam para dar um complemento. Já a massa ia para um lado mais simples ainda. É algo muito mais voltado para um cookie servido quente ou então para um brownie ou algo do tipo, e não aquela torta com aquela casquinha tradicional que a gente tá acostumado. Ela é bem rica em manteiga e não tanto assim em farinha. Vai ficar bem com cara de taverna mesmo. Para adiantar, eu deixei ela pré-assada, faltando alguns minutinhos para ficar no ponto. O que foi um erro que vocês vão descobrir mais tarde o porquê. Mas, com ela já na geladeira, eu podia adiantar o processo do pão. Tentar agilizar tudo isso com tanta antecedência e tirar uns parafusinhos da minha cabeça. Tudo que envolve confeitaria e doce dá um trabalho 3 vezes maior do que você pensa que vai dar. São coisas pra eu já ficar atento pra próxima vez que eu for fazer isso, porque assim, puta merda. Saiu esquisita a massa, eu pulei uma etapa de misturar os líquidos à parte, eu acho que não vai dar em nada. Mas era pra ter pegado uma forma menor. Eu acabei pegando uma forma que era maior do que tinha de massa. E ela vai ficar bem baixinha. Eu não vou fazer o pão hoje. Vou deixar o pão pra fazer o pão amanhã. Eu preciso jantar, que eu não parei pra almoçar e já são 10 horas da noite. Então tem uma pilha de louça aqui pra ser lavada. Eu vou comer alguma coisa. Eu vou tomar um banho, eu vou descansar. E amanhã cedo eu já começo com os preparativos do pão e da carne. E aí, conforme eu fui percebendo que eu tava ficando total das ideias, eu achei que a melhor coisa a se fazer era descansar pra começar cedinho no dia seguinte. Mas antes... Mas, apesar das correrias e dos imprevistos, olha só que foda. Vitória, uma namorada maravilhosa, está preparando um menu pra gente imprimir amanhã e deixar pros convidados. Inclusive, ela é uma convidada da Wilmer. Oi. Amanhã, o grande dia, eu volto, que as coisas começam cedo. Até amanhã. Picles na geladeira, carne temperando, curando ali pra começar a cozinhar. Purê de batatas já encaminhado, com batatas cozidas e amassadas, depois só misturar. Pão assando. Agora é ir comprar as bebidas e imprimir os cardápios. São agora 12:12. Faltam mais ou menos umas 8 horas. Vai dar bom, eu confio. Meus amigos, foi uma correria danada, mas finalmente, estando em casa de volta, eu podia continuar com os preparativos. E agora, o meu inimigo número 1 era a costela. Ela tinha que entrar no fogo naquele exato momento ou ia desandar lá na frente. Conforme eu vi que eu já tinha conseguido encaminhar a costela, eu tava ficando muito ansioso e muito feliz. Feliz por um lado, porque eu já tinha adiantado muita coisa, parecia que tava tudo dando certo, mas ansioso por um outro, que é basicamente a forma como eu sou, e eu não consigo não estar ansioso o tempo inteiro quando tem alguma coisa importante que vai acontecer. Juro pra vocês, isso aqui tá muito, 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 muito bom. Ó. Agora eu ia pra parte que na teoria seria mais simples, que era o nosso patê de queijo de cabra. O que eu não contava é que seria uma das partes mais complexas em questão de sabor. Espero que isso dê certo, gente. Porque o ideal seria muito se isso aqui ficasse mais grosso. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Seguinte, tá muito líquido. Então eu vou trapacear um pouco. Vou fazer uso dos tempos modernos e vou usar um creme de leite. Tá? Desculpa, eu falei com você gastronomia, mas situações emergenciais exigem atitudes emergenciais. Vamos lá, só um pouquinho também. Acho que tá bom, amor. Deixa ele na geladeira, acho que vai ser melhor. Ficou parecendo um mousse de uva. Gente, isso aqui tá esquisito, tá? Mas eu vou deixar ele no freezer, no turbo ainda, aqui em cima, ó. Ou eu vou ser sincero que não sei não, esse patê de queijo de cabra talvez não fique tão bom. Tá na geladeira, vamos ver se ele vai endurecer. E pelo sangue do dragão, finalmente era hora de montar o cenário. A gente acabou improvisando bastante. O que eram pra ser peles de animais nas paredes acabaram sendo substituídas por panos e cobertores. As iluminações super cheias de velas acabaram virando uma dúzia mais ou menos. Até espalhei umas moedinhas, umas miniaturas de RPG e coloquei uma televisão tocando algumas músicas do jogo e com algumas imagens das tavernas por aí. E a grande hora tinha chegado. Finalmente, os primeiros convidados apareceram. E depois de tanta preparação,
Finalmente era hora de entrar de cabeça no mundo de Skyrim e servir um banquete digno de um Dovahkiin. Fiquei então com o resultado final do desafio. Perdi a aula. Mano, do caralho. Pois é, e assim finalizamos o desafio do menu de Skyrim em 3 dias. Confesso que foi o mais difícil do que eu imaginei lá no começo. Sério, tentar transformar um universo inteiro em comida, usando ingredientes do mundo real e sem utilizar do livro oficial de receitas do jogo, foi realmente um desafio. Mas no meio disso tudo, eu percebi uma coisa. Quando você para pra tentar adaptar alguma obra ou algum universo ou algum tema para o sentido do paladar, você passa a enxergar aquilo de forma completamente diferente. Veja bem, até então, Skyrim era só um RPG pra mim. Só que trazer esse mundo do videogame pra mesa fez com que ele ganhasse uma nova camada de significado pra mim. Porque no final das contas, comida nunca é só comida. E talvez experimentar Skyrim seja de alguma forma poder se sentir um pouquinho mais dentro dele. Tudo isso por um outro caminho completamente diferente. Ou melhor, por outro sabor completamente diferente. E essa foi a minha forma de homenagear um dos jogos que mudou a minha vida. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui para vocês. Sério, é muito importante, principalmente o seu like aqui, para fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é bacana e entregar ele para mais pessoas. Quem sabe eu não trago mais alguns desafios assim, só que com temas diferentes. E lembre-se, cozinhar é tentativa e erro, até mesmo no mundo de Skyrim. Até a próxima. Tchau, tchau.